de volta depois de um grande tempo de afastamento, mas quero estar nessa proposta de trazer um conteúdo relevante e diferente para quem quer aprender um pouco mais. Quem está falando aqui é o de Felipe, formado em teologia pela escola Shekinah, mas que gosta de trazer um conteúdo simples para que todo mundo aprenda. Eu queria falar um pouco nesta oportunidade, e eu tenho meditado e escrevido sobre isso, como seria a terra se o homem não pecasse. É bem verdade que tudo faz parte de um plano, porque quando você lê o livro do Apocalipse na Bíblia, você vê um futuro já escrito. Então, tudo já estava no projeto e é plano do nosso querido Criador. Mas imagina se o homem não tivesse caído. Sabe que eu tenho pensado muito nesses últimos tempos? Porque a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Deus planta um jardim num lugar do Éden. E esse jardim tinha toda a fruta agradável. Era todo preparado. Imagine um lugar que o Criador preparou. E colocou ali o homem para trabalhar ali. Sendo que nós observamos no texto bíblico que logo após a queda do homem, Deus fala que a terra ia agora produzir erva daninha. Tendo uma análise aprofundada, é bem certo que entendemos que a planta nascia, o alimento nascia e o homem cuidava. E Deus abençoou Adão e Eva. É bem certo que não caberia ali 10 pessoas. O homem e a mulher não nasceram para ficar ali num estado sem contato, não. Deus os abençoou para que multiplicassem. É bem verdade que o Éden seria expandido. O homem ia tratando a terra, ia tornar a terra toda um jardim do Éden. E eu entendo que a questão de Deus, de botar uma planta comestível ali, tudo um lugar todo preparado, dar-se a ideia que haveria ali uma evolução do jardim. O jardim iria evoluir, porque a Bíblia fala que o homem é a coroa da criação. O único ser que Deus criou com as suas mãos, e isso é uma regra de teologia chamada agora eu esqueci o nome da regra, irmão. Antropomorfismo, que é quando a gente dá forma humana para tentar descrever o que Deus faz. É bem verdade que Jesus diz à mulher samaritana que Deus é espírito. O espírito não tem mão. Mas o texto diz que Deus criou o ser humano, dando-se a ideia de intimidade com a sua criação. Deus cria o ser humano e toda uma criação diferente e planta ele no jardim. Então o homem iria cuidar e iria evoluir, porque a ideia do Éden, do jardim do Éden, na minha concepção simples, é que era uma congregação do céu. Porque o homem é um ponto de equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo natural. No princípio criou Deus os céus e a terra. Houve a criação do céu e houve a criação da terra. E na terra haveria uma congregação que se expandiria, uma congregação do céu, aonde o homem iria habitar. E é interessante que Deus manda o homem colocar nome em todos os animais. E esses nomes penduram até hoje. Logo, o homem, ele seria um representante do céu na terra. Não seria um mordomo que tem todo o poder, mas o poder não é seu. Eu imagino Paulo dizendo que toda a criação geme. Por quê? Porque o homem desobedeceu. E a gente aprende isso em antropologia, dentro do campo teológico, o estudo do homem. O pecado do homem gerou uma consequência muito grave em toda a criação. Quando a gente olha para o espaço, a gente vê vários planetas, mas parece que estão inacabados, não há como ter vida neles, no vasto universo, e eu penso que é tudo devido ao pecado do homem. O homem gerou problemas sérios em toda a criação devido ao seu pecado. Tu já leu
quando Satanás tenta Jesus, ele diz assim, ó, tudo isso foi me dado. Quando ele fala para Jesus adorar ele, que ele ia dar glória, quem deu? O homem. O homem estragou, entre aspas, toda a situação prazerosa da terra, porque, na minha concepção, o Éden se expandiria e tornaria toda a terra um lugar agradável. Mas eu tenho uma notícia boa para dar a quem está me ouvindo. A Bíblia nos fala da Nova Jerusalém, lá no livro do Apocalipse, que em certo momento descerá do céu e pairará sobre a Jerusalém. Aquilo que foi feito aqui e que o homem conseguiu, o homem na sua inocência foi tentado e pecou, Deus vai trazer do céu algo tremendo. Aleluia! Será algo tremendo a Nova Jerusalém. Pode ser que um Éden que desceu do céu, o jardim descendo do céu, mas agora numa questão mais evoluída. Imagina uma cidade que voa, vem voando, que tem ruas de ouro. Quando a Bíblia fala ruas de ouro, está falando da Nova Jerusalém. E o ouro é perecível, mas lá é porque João não consegue explicar, ele vai ter que usar. João está vendo o futuro do livro do Apocalipse. Então João tem que explicar o que ele está vendo usando aquilo que ele conhece. Então João diz, rua de ouro, mas não é ouro, porque ouro nada perecível vai herdar. Nada perecível tem lá em cima, lá é tudo que não perece. Então João está dizendo que é muito precioso a Nova Jerusalém. É muito precioso, irmãos, o céu, o lugar para onde um dia nós iremos. Mas para irmos para o céu, temos que ser transformados. Há um processo, justificação, perdão, generização, há um processo chamado glorificação, quando o homem se torna semelhante a Deus, para poder habitar as regiões celestes. E o homem passará por este processo. É interessante isso, irmãos. Um dia nós viveremos um estado que deveríamos viver aqui, nós viveremos esse estado lá em cima. E o nome do Senhor será glorificado quando isto acontecer. Espero que tenham entendido, seja bem claro. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.